O Apocalipse fala de um santuário no céu. Na Bíblia, santuário refere-se a um local para serviços de adoração. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, ou seja, chuvas de pedra. Apocalipse 11, 19. Também a carta aos Hebreus fala do santuário no céu. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Deus ordenou a construção de um santuário no deserto para que tivéssemos uma lição objetiva das verdades espirituais do plano da salvação. O santuário terrestre do antigo Israel era uma tenda, uma réplica, cópia ou ilustração do santuário celestial. Foi por isso que Moisés recebeu instruções tão claras e precisas. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 8, 9 e 40. Os sacerdotes eram as pessoas que dirigiam os serviços do santuário. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes. Deles foi escrito o seguinte: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8, 5. Os diversos sacrifícios dos quais o povo participava eram dramáticos, destinados a mostrar a gravidade do pecado, como também o preço do resgate que seria pago por nosso Senhor. O santuário era composto de várias partes. No pátio estava o altar dos sacrifícios, onde os holocaustos eram oferecidos como símbolo do Redentor. Também havia uma bacia para a água. A água na Bíblia representa o Espírito Santo, a palavra e o batismo. Depois do pátio, o santuário estava dividido em 2 lugares, Santo e Santíssimo. Entrando no lugar santo, à direita, estava a mesa com 12 pães feitos com flor de farinha. Era o símbolo daquele que disse: eu sou o pão da vida. À esquerda estava o candelabro de ouro, com 7 lâmpadas continuamente acesas. No Apocalipse, São João descreve o candelabro no céu, as 7 lâmpadas acesas diante do trono de Deus, e Jesus no meio dos candeeiros. Ali também estava o altar do incenso, onde o sacerdote queimava incenso de manhã e à tarde. No Apocalipse, João descreve o altar de ouro diante do trono de Deus no céu. O incenso representa as orações dos santos. Os sacerdotes, que oficiavam diariamente no primeiro compartimento, lugar santo, ofereciam cada manhã e cada tarde um cordeiro. Esse sacrifício contínuo simbolizava Jesus, que morreria em favor de todo o povo. Seu sacrifício em nosso favor tem valor contínuo. Porém, quando alguém compreendia que havia pecado e se arrependia, apresentava-se no santuário com um animal sem defeito que era sacrificado em seu lugar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras ditas por João Batista trouxeram um entendimento aos sinceros que conheciam os serviços do santuário. O sangue de todos esses animais inocentes, derramado em lugar dos pecadores, não tinha valor em si mesmo. Era um símbolo do sangue de Jesus Cristo, o qual realmente limpa do pecado.
Daí o valor da afirmação de Jesus Cristo na cruz: está consumado. Os pecados de toda a humanidade foram transferidos para ele. E ao dar sua vida pelo pecador, Jesus consumou, completou a salvação. Os sacerdotes do Velho Testamento representavam o sacerdócio que nosso Senhor Jesus Cristo cumpriria no santuário celestial. E foram muitos os sacerdotes, porque sendo humanos, são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Hebreus 7, 23 e 24. O lugar santíssimo era o mais sagrado. Lá estava a arca com as pedras da lei de Deus. Sobre o propiciatório, a cobertura da arca, era manifestada a presença de Deus. Em Apocalipse, João diz que viu a arca de Deus no santuário celestial e o Senhor sentado em um trono de glória. De acordo com a carta aos Hebreus, o único sumo sacerdote que temos no Novo Testamento é Jesus. Foi ele quem entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Um mediador intercede entre ambas as partes. Jesus intercede por nós diante de Deus, oferecendo seu sacrifício e implorando o perdão dos pecados confessados a Deus. Esta é a maravilhosa mensagem que o Senhor nos dá. Por isso, Jesus Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25.